nos Estados Unidos, na Europa. Enfim, imagina para conseguir os discos e tal. O Tim Maia, ele era amigo de todo mundo, ele era um louco varrido. Caramba. Ele era um personagem, ele era um cara que era enfim, ele era funcionário, não lembro agora se era funcionário de um banco e tal, mas no estúdio ele virava o Big Boy, um cara gordinho, muito engraçado. Mas você sabia disso porque você veio conhecer depois? Não, eu sabia disso porque um dia eu peguei sem querer isso lá em Tuverava. Você imagina pra mim pegar Não, isso. tô falando no visual dele, que ele era gordinho, essas coisas, porque Não. sai em revistas. Não, porra, hoje tem documentário sobre esse cara. Esse cara é Ah, fantástico. tá. Na época você não fazia ideia de como ele era. Não, eu cheguei a ver revista com ele, Ah, né? tá. Ele é um cara, ele era da turma ali Entendi. do babado, né? Da galera que movimentava, inclusive, o mercado fonográfico, né? Ele tocava música, a música fazia sucesso. Eu citei o Jorge Ben era um cara que mais vendiam discos no Brasil, né? Muito mais do que Caetano, Ah, Gil. é? O Jorge Ben. Ele era o sertanejo da época, assim, em Ele vendagem, era assim. o grande, enfim, cantor popular do swing brasileiro, né? Ele, Cara. Tim Maia, eram caras, enfim, foram e são, né? Caras que deram o norte do swing brasileiro e tal. E aí o Big Boy fazia essa mistura do rock and roll bom pra cacete, né? Que tava rolando ali naquele início de anos 70 e tal, com esses caras brasileiros, né? Com aquele molho que estava começando a ser curtido ali, né? Com o Raul, com essa galera toda. E eu enlouqueci. Você imagina um moleque... Quantos anos? Eu tinha pouco mais de 10, entendeu? E imagina um cara no interior... Para mim aquilo foi a minha internet, a lenha, Porque né? ele contava as histórias das músicas Ele também? contava, ele entrevistava, os caras iam no estúdio, era um podcast. Exatamente. E era de madrugada, avançava a madrugada inteira, você entendeu? Então pra mim explodiu minha cabeça, assim, o Big Boy. E aí eu saquei que aquele veículo era muito poderoso, né? Você navegar por ondas e ouvir... Você no interior escutando um cara... Você ouvindo um cara que tá lá em São Paulo, que tá, sei lá, em Goiânia, ou que tá na Rússia, ou que tá em Londres, né? Eu falei, cara, eu quero muito entender, eu quero conhecer. O mundo é muito maior do que eu penso, né? Do que eu vivo, do que eu vejo. Exatamente. Eu viajava muito pouco. Quando eu viajava, no aniversário, o presente era ir para Ribeirão Preto, que ficava a 100 quilômetros de lá. E você nunca tinha, até então você não tinha vindo para São Paulo? E vinha pouco. A gente fazia uma viagem por ano para a praia, essa era sagrada, Tipo para Santos. Daí que eu conheci um time que estava treinando na Vila Belmiro. Caramba. E, enfim, um time bom, viu? Bonzinho, Nos né? anos 60 ali tinha uma galera. Eu, moleque, vi Pelé, Carlos Alberto. Mas também era paixão sua. Futebol não era muito sua praia? Era, eu gostava muito de futebol, eu jogava futebol, enfim, curtia muito jogar futebol na rua e tal. Jogava mal, né? Você era um dos últimos a ser escolhido? Eu era um lateral esquerdo esforçado. Eu entendo. Sabe? Entendo. Era o quinto ou sexto a ser escolhido. Mas eu jogava com muita raça. Então, quando o time precisava de um... Mas você jogava na rua mesmo? Jogava na rua, tinha dente de leite, tinha campeonato de escola. Jogava sempre joguei. Joguei futebol mal, mas futebol força. Mas você pegou aquela fase de fazer tudo na rua. Pipa, todo o pacote Minha completo. Infância... Carrinho de rolemã também. Bolinha de gude. A minha infância inteira foi no primeiro dedo quebrado, chutando asfalto. Asfalto não, pedra, né? Pedra, de granito. né? Eu fui criado com uma liberdade legal. incrível. E Tuverava teve isso. Assim, toda uma galera da rua que se encontrava à noite para brincar de pique, de queimada, dessas coisas de rua e para fazer bagunça, Claro, né, principalmente. E cigarro de bucha. Você conheceu o cigarro de bucha? Não. Agora tá na hora disso voltar à moda, porque era um cigarro vegetal. Sabe bucha? Dessas de tomar banho? Sei, do interior. Bucha vegetal? Sei. O talo da bucha é um excelente cigarro. Eu tô tentando lembrar como que é o talo. Porque eu lembro que tirava. Não, o talo é tipo um de chuchu, assim, um talo. Tá. É um Parecido com talinho. chuchu. Não, é o talo mesmo. Ela é tipo um chuchu, ela é uma trepadeira. Tá. Aí você corta os talinhos e deixa secar.
E a gente fazia maço de cigarro. E fingindo que tava fumando. Fingindo não, fumando, literalmente. Ah, é? É, sai fumaça, é uma maravilha. Cara, eu nunca É um escutei cigarro isso. vegetariano. Exatamente. É um cigarro vegetariano. Eu não sei se faz bem, viu, pessoal? Eu estou aqui só contando uma história verdadeira da minha infância. Cara, que doideira. E que eu tinha esquecido, é engraçado eu estar te contando isso. Porque tinha muita bucha, né? A gente, terra roxa lá em Tuberaba. Mamona pra caramba. Brincadeira de mamona, né? Isso, briga de mamona. E aí a gente tinha lá vários flavors de cigarro. Que louco! Cara, eu sou do interior e não sabia dessa. Tinha, aí, tá vendo? Olha só. Vamos trocando informação. Exatamente. Que a gente também fazia. Eu sou de Penápolis, tinha muita olaria lá e muita. Olaria, meu pai até aqui falou. E uma é pra telha e outra é pra tijolo. Eu não sei, eu não lembro a diferença. Olaria é tijolo, eu acho. E o de telha. Tem um nome. Mas formava muito. Sobrava muito barro, né? E aí fazia bolinha de barro pra colocar no estilingue. Porra, mas. Ninguém fumava nada, não acontecia nada. Olha aí. A gente era. Nossa, a gente perdeu tempo nessa. Tá vendo, bicho? Que coisa. E eu tô contando uma coisa leve. A gente fazia coisas terríveis. É mesmo? E Tuverava foi uma infância muito rica. Muito, muito, muito. Eu fui criado na roça, então. Roça mesmo? Roça. Eu era um office boy do meu avô. Meu avô tinha um sítio. Meu avô é baiano. Negão, eu falo isso, a minha mulher inclusive fica muito brava comigo, mas ele era um cara, enfim, aquele baiano chocolate assim, e era o meu ídolo, né, o João Ataíde, e ele foi prefeito 3 vezes de Ituverava, ele era analfabeto, e era um puta cara, um puta orador, e um cara muito querido, cheio de conexões, sabe? Eu ia com ele para a fazenda para ser o office boy, literalmente, ajudar a botar o latão de leite na caminhonete. Caramba. Aí comecei a aprender a fazer silo. Silo. De manja? Cereal? O silo é uma coisa um buraco debaixo da terra que você usa para estocar alimento pro gado no inverno, né? Tipo aqueles silos grandes que o pessoal coloca grãos. Só que o pessoal fazia debaixo da terra para fazer com que aquilo não apodrecesse. Então, mas a terra não fazia apodrecer? Não, mas enfim, era na verdade, olha aqui, vamos fazer uma aula de silo aqui. O silo era um recorte na terra para ficar abaixo do nível, mas as paredes eram de tijolo. Ah, tá. E tinha um escoamento, porque sai umidade, né, desse material. É corte de material mesmo, de cana, de mato, de milho. Fazia uma espécie de uma compostagem, na verdade, controlada, para no inverno ter ração barata para o gado, né? Você não comprar ração. Era uma espécie de uma ração orgânica, veja só, para o gado. E, enfim, eu aprendi muita coisa, a vacinar, a marcar bezerro, domar cavalo. Domar cavalo? Eu andava a cavalo com 5, 6 anos em pelo e tal. Gostava de tirar leite. Tirar leite, montar em bezerro. Enfim, eu tenho uma cultura caipira forte. Cara. Forte mesmo. E não tem sotaque, né? Eu saí muito cedo de lá, eu saí com 15 anos. Com 15 anos eu vi que eu tinha que conhecer o Big Boy. Entendi. Não, eu precisava. Mas a sua região é o Porta também? É Porta total. Porta, né? E é linda a região, porque é fronteira com Minas, então tem a cultura caipira mineira misturando com a paulista. Eu amo Minas Gerais, então. E eu amo a divisa de São Paulo com Minas. Eu acho assim um dos meus lugares preferidos no mundo, sabia? A Serra da Mantiqueira, que é uma outra divisa que eu comecei a conhecer mais tarde. Eu acho lindo essas misturas que tem no Brasil, né? E a minha família é totalmente a cara dessa mistura, assim. Tem esse avô baiano. Ele falava que ele era baiano cansado, porque ele saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas, nasceu um pouco de gente, aí passou a divisa, nasceu mais um pouco de gente, e aí ele ficou em Tuverava, que é onde está, inclusive, grande parte da minha família. E sua mãe minha mãe e meus pais estão lá. Mas é de São Paulo? Não, todo mundo, cara. Ah, eu sou caipira, mas assim, do centro, do caroço do abacate, sabe? É uma alegria, inclusive, essa minha origem, assim. Eu convivi muito com peão. Eu falo isso e as pessoas não acreditam. Eu tocar boiada, entendeu?
ficar sem dormir no mato. Você acha que você vai fazer essa volta no final? Daqui um pouco vai pro interior e vai tocar e dane. Sabe aquela coisa de, quer saber? Tecnologia, tchau, e vou Eu no tô meio começando esse caminho, já faz até alguns anos, assim, eu jurava que nunca mais eu quero pisar no mato, chega de, sabe assim, não quero mais pisar na lama, chega dessa porcariada, dessas minhocas, dessa confusão, e fui, o Pedro Cardoso, que é um grande amigo, fala que eu gastei tanto combustível para sair da atmosfera de para Ituverava, você romper romper, e Exatamente. que eu acabei, eu morei em 3 cidades fora de Ituverava. Morei em Barbacena, que é perto do Rio de Janeiro, que é onde eu fiz o meu colégio, na FAB, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu ia ser piloto de caça. Esse foi, Meu Deus. na verdade, esse foi o meu argumento para sair mais cedo, entendeu? Porque todo mundo saía com 18, né, 19. E aí eu descobri essa escola, que é incrível, que existe até hoje, que é uma das melhores escolas de ensino médio do Brasil. Né? Ah, é? Aí eu fiz o colégio lá, em Barbacena, com militares. Eu fui militar 3 anos. Mas você queria na ser FAB. mesmo piloto de caça? Não, eu queria sair, Era uma desculpa só, então? Não, assim, veja bem, eu acho que na vida toda escolha tem alguma consciência. Você não acha? Claro. Alguma coisa. Você tá falando, mas eu tô falando da época de criança. Em algum momento você quis ser um piloto de caça ou não? Nunca, nunca. A minha pira foi o radinho. Eu fiquei doido com aquilo. E aí eu comecei a vir mais para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro.